Graça e paz, eleitos, graça e paz, abençoados, Graça e paz mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus que estamos aqui reunidos, né, em nome do Senhor Jesus Cristo, para ouvir, né, a graça de Deus, a palavra da vida, né, essa palavra que ilumina os olhos do nosso entendimento. E eu sou a pastora Márcia Batista e ministro graça de Deus ao teu coração aqui da cidade de Esperança, na Paraíba. Você é bem-vindo a esta live, seja agora ao vivo ou a qualquer momento do dia ou da noite que você venha assistir. Receba a palavra como na verdade ela é, a palavra de Deus que opera eficazmente na vida daquele que crê. Amém? Amém. Glória a Deus. E o tema que nós vamos ouvir nesta noite é: o reino de Deus já chegou e estamos nele. Amém? Amém. O reino de Deus já chegou e estamos nele. E nós vamos ler lá em Romanos, capítulo 14, versículo 17, que diz assim: porque o reino de Deus não consiste em comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo. Amém? Amém. Senhor, graças te damos, Pai, por mais uma oportunidade, Senhor, de ser boca de Deus aqui na terra, de poder ministrar a graça de Deus nos corações dos ouvintes, Pai. Que essa palavra, eu creio que ela já tem desígnio certo, Pai, que vai verdadeiramente iluminar os olhos do entendimento dos meus irmãos, Pai. E eles vão compreender, Pai, a tua graça na profundidade, Senhor. Vai, Senhor Jesus, haver um crescimento, Senhor, vai haver uma transformação, vai haver uma mudança de mente, Pai, uma mudança de atitude e uma mudança de direção, Pai. É assim que eu creio, Pai, é assim que eu confesso, Pai. Que esta palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que espada alguma de dois gumes. Ela vai na divisão da alma, do espírito, juntas, medulas, e ela é apta para discernir as intenções e o propósito do coração do homem. Então que essa palavra nessa noite nos ensina, né? E nos dê uma direção segundo a tua vontade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. O reino de Deus já chegou e estamos nele. Esse é o nosso tema desta noite. Amém? E lemos, né? Em Romanos 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo. Então, graça e paz, eleitos, abençoados, mais que vencedores em Cristo, eleitos de Deus, damos graça ao nosso Senhor e Cristo, que iluminou os olhos do nosso entendimento para compreender que o reino de Deus já chegou e estamos nele. Porque antes da cruz, o reino de Deus não estava em vigor ainda. A lei era como regra. Ou seja, a lei era que regia tudo. Por isso, era correto até aquele momento, né, convocar todos ao arrependimento. Porque era necessário que eles se arrependessem, senão eles não veriam o reino de Deus. Amém? Então, até aquele momento era correto dizer arrependei-vos. Como a gente vai ver lá em Mateus, né, 4, versículo 17, que diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? E lá em Lucas, capítulo 16, versículo 16, Lucas 16, 16, diz que a lei e os profetas vigoraram até João. Desde então é anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem forceja ou deseja, né, força por entrar nele. Amém? Então, abençoado, depois da cruz foi estabelecido o pacto eterno, que é a graça de Deus. Amém? Então, a lei, os profetas duraram até João, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Lá em Colossenses, vamos fazer uma leitura. Colossenses capítulo 1, do versículo 9, vamos ler até o 23. Fique atento a esta leitura para você entender a palavra de Cristo, amém? Que diz assim:
Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com toda a fortaleza, segundo o poder da sua glória, para toda a perseverança e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Deus nos tirou do reino das trevas, nos transportou. Ele já nos tirou e já nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Glória a Deus. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. Também, ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Ou seja primeiro. Porque aprove a Deus que nele habitasse, né? Nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de, perante ele, vos apresentar santos, sem defeitos e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do evangelho que ouviste, e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, o evangelho da graça de Deus foi revelado a Paulo, como você bem viu aqui, ouviu, né, nessa leitura de Colossenses 1, 9 ao 23. Né, que o evangelho da graça de Deus foi revelado a Paulo. Estabelece que o reino de Deus já chegou e já estamos nele. Em verdade, já estamos. Já fomos transladados. Não seremos mais. Já fomos. Diga, eu já fui. Já fui. Amém? Repito, o reino de Deus já chegou e já estamos nele. Amém? Amém. Se é que permaneceis na fé, né, fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do evangelho que ouviste, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Amém? Graças a Deus, abençoados. Já chegou, já estamos nele. Não vivo mais no atraso, mas vivo a realidade. Amém? Eu não vivo mais no atraso, eu vivo a realidade. E você também, meu amado, minha amada, eleita e abençoada, abençoado. Não viva mais no atraso, viva a realidade, já estamos nele. Amém? Amém. Glória a Deus. Tanto é que Paulo passava pregando o reino de Deus. Amém?
Ele pregava o reino de Deus, porque o reino de Deus já tinha chegado. Lá em Atos, capítulo 20, 25, diz assim: E eis agora, sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Amém? Então veja que a missão de Paulo era justamente pregar o reino de Deus que já tinha chegado. Amém? Enquanto eles estavam no atraso, eles não podiam desfrutar dos benefícios do reino de Deus. Amém? E Paulo passava nos lugares pregando, abrindo os olhos do entendimento dos irmãos, para que eles vissem a luz do evangelho de Cristo, da glória de Cristo. Amém? Então, mas você pode dizer, onde está então o reino de Deus? Amado, o reino de Deus, ele não é visível, né? Ele está aqui na nossa mente. Amém? Amém? A mente de Cristo. Ele reina na minha mente, ele reina na tua mente. Glória a Deus. O reino de Deus, ele é o cabeça, né? Da igreja, do corpo. O corpo é a igreja. Nós somos a igreja, nós somos o templo do Espírito Santo. E ele é o cabeça. Amém? Amém? Então é na nossa mente. Muitos não entendem isso. E segue na ignorância. Por esta razão, o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, capítulo 7, versículo 25. Romanos 7, 25. Vou colocar aqui. Romanos 7. 7:25 diz assim: Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com o entendimento sirvo a lei de Deus. Preste atenção. Mas com a carne, a lei do pecado. Então veja que graças a Deus agora nós temos o reino de Deus como cabeça, né? Que nós, nosso corpo, nossa carne crucificada, porque se já morresse com Cristo, buscar as coisas que são de cima e não as que são da terra. Amém? Né? Então, amado, né, aonde abundou a graça de Deus, onde abundou o pecado na nossa carne, né? Superabundou o quê? A graça de Deus na nossa mente. Por isso temos a mente de Cristo. O reino de Deus não é algo que se faz, não é algo que se constrói com mãos humanas, e sim algo que se pensa. Eu penso, diga assim, eu penso como Deus pensa. Amém? Então, não é algo que se constrói com mãos humanas, e sim algo que se pensa. O Senhor não trata com a mente carnal. Amém? Mas com a mente de Cristo. Ele não trata com a mente carnal, mas com a mente de Cristo. O Senhor não trata com as vestimentas, com as nossas vestimentas, com a nossa roupa, aquilo que nós vestimos. Ele não trata com a comida, nem com a bebida, com aquilo que nós comemos ou bebemos. Amém? Em verdade, ele é justiça, paz, gozo no Espírito Santo. Amém? Lá em Romanos 14, 17, né, como foi a abertura, diz que porque o reino de Deus não consiste no comer, no beber, mas na justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo. Amém? Então os irmãos da igreja do Senhor em Roma, né, quando Paulo ia ministrar aos irmãos da igreja em Roma, ele estava dizendo o quê? Que nós somos, eles eram a igreja do Senhor. A igreja somos nós. Amém? Aqueles irmãos que estavam em Roma não entendiam isso. Por esta razão, Paulo os exorta a não julgar os outros pelo que comem. E uma vez que eles mandavam abster-se de alimentos. Amém? Paulo pregava, não julgue o irmão pelo que ele come.
né? Porque lá eles pregavam que eles tinham que se abster de alguns alimentos. Amém? E lá em Romanos 4:1 diz, Romanos 4:1 diz assim: ora, o que é fraco na fé, acolhe-o, mas não para condenar-lhe os escrúpulos. Um crê que de tudo se pode comer, e o outro que é fraco come só legumes. Quem come, não despreze a quem come, a quem não come. E quem não come, não julgue a quem come, pois Deus o acolheu. Amém? Quem és tu que julga servo alheio? Que julga o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é o Senhor para o firmar. Amém? Então, amados, nós entendemos que nós não temos que julgar, amém? Nem pelo vestir, nem pelo comer, porque o Senhor acolheu. E poderoso é Deus. Mas mesmo que caia ou que esteja de pé, poderoso é Deus, amém? Para o firmar. Então, eleitos de Deus, no reino de Deus há descanso. Você não fica mais preocupado, né? Você não precisa colocar GPS no irmão para saber para onde ele foi, se ele foi para a festa, se ele foi para onde. Não, porque tem o Espírito Santo habitando nele. Amém? Tem a consciência, né? O reino de Deus é aqui, ó. A palavra diz, teu coração não te condena, maior é Deus. Amém? Então, independentemente da situação que tenha que enfrentar, você vai sempre compreender que tudo, mas tudo coopera para o bem, não é para o mal. Até aquela situação, Deus está fazendo com que ela coopere para o seu bem. Como está lá em Romanos 8, Romanos 8, 28. Amém? Romanos 8, 28 diz o quê? E sabemos que todas as coisas, diga todas as coisas, amado, cooperam para o bem, concorrem ou colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se há um chamado, amém? Toda situação que você passar vai cooperar para o seu bem, amém? E vai seguir sempre com gozo, com alegria no coração. Vai seguir vivenciando a vida abundante que Deus mesmo oferece para seus filhos. Glória a Deus. Juntamente com Ele. Como está lá em Efésios. Efésios 2. Efésios 2, vamos ler do 6 ao 10. Efésios 2, 6 ao 10, diz assim: e nos ressuscitou juntamente com Ele. E com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo. Então, onde nós estamos? Em Cristo. Amém? Amém. Porque o reino de Deus já chegou e nós estamos nele. Glória a Deus. Agora vamos ler o 7. Para mostrar nos séculos vindouros, ou seja, o que nós estamos vivendo hoje, a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Amém, amado? Glória a Deus. É um dom de Deus. E diz o que mais? Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Amém? Não é pelas obras para que ninguém se glorie. Versículo 10.
porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, a qual Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Então, amado, que tal seguirmos vivenciando os benefícios do reino de Deus em nossas vidas? Vamos seguir em frente, amado. Vamos esquecer as coisas que ficaram para trás e vamos avançar para aquelas que estão adiante de nós. Vamos seguir reinando em vida, pois estamos no reino e reinando em vida com Cristo. Amém? Por isso, não vamos resistir a essas verdades, e sim sermos resilientes. Amém? Lá em Atos dos Apóstolos, Atos 26, 14, o Senhor Jesus, né? Fala diretamente, né? Com Saulo. Que é Paulo, né? Mas era Saulo ainda, porque não tinha ainda tido esse encontro com a graça de Deus. Os olhos dele não tinham sido iluminados. Né? Que diz assim: e caindo nós todos por terra, Paulo vinha de Damasco, né? Vinha a caminho de Damasco com a sua comitiva para perseguir os cristãos. E ali, né? O Senhor derrubou ele do cavalo. E diz: e caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os agrilhões. Amém? Então, amado, recalcitrar contra os agrilhões quer dizer resistir, insubordinar-se, né? Jesus estava falando para Paulo, né? Paulo, você... é duro você resistir, amém? Contra a verdade. Você se insubordinar-se à verdade. Amém? Ele disse, recalcitrar. A palavra de Deus que exorta e guia. Amém? Ou seja, né? Se insubordinar à palavra que vai te guiar, que vai te direcionar, que vai verdadeiramente te colocar no lugar certo, no centro da vontade de Deus. Amém? Porque até então era a vontade de Saulo perseguir os cristãos, mas não era a vontade de Deus. Amém? Então, o antes Saulo e depois Paulo, antes resistindo, depois sendo resiliente. Amém? Né? Lá em Filipenses 3, do 12 ao 14, nós vamos ver. Filipenses, vou colocar aqui, Filipenses 3, 12. Diz assim: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, né? Paulo pregando lá aos Filipenses, ele disse, não que eu já tenha alcançado, ou que eu já seja perfeito, mas vou prosseguindo, eu vou avançando para frente, né? Para o alvo. Eu vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo, para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Treze. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então, resiliência quer dizer a capacidade em lidar com situações adversas,
superar pressões. Imagina quanta pressão o apóstolo Paulo não enfrentou. Amém? Né? Enquanto antes ele, né, resistia à verdade, era insubordinado à verdade, e agora resiliente às pressões, né, que ele ia passar por amor de Cristo. Os obstáculos, os problemas, e reagir positivamente a eles sem entrar em conflito emocional. Amém? Então, amado, que o seu aprendizado, que o meu aprendizado seja sempre maior do que a sua experiência já adquirida. Amém? Você não se acha, eu já sei tudo. Não, já tá bom. Eu já conheço. Se trancar para a verdade, né? Para aquilo que é novo. Como Paulo, Saulo, no caso, né? Que já conhecia as leis, que era instruído aos pés de Gamaliel. Amém? Né? E estava resistindo ali à verdade. Mas aí, quando o Senhor tirou as escamas dos olhos dele, ele começou a entender que havia algo novo. Amém? Que ele precisava avançar, esquecer o que tinha ficado para trás e avançar para aquilo que estava diante dele. Amém? Amém. Pela vocação celestial. Glória a Deus. Então, que o seu aprendizado seja sempre maior do que a sua experiência já adquirida. Pois precisamos alinhar a nossa vida ao reino de Deus. Pois ele já chegou e nós estamos nele. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você crê nessa palavra? Porque está escrito e eu creio. Amém? Amém? O reino de Deus já chegou, nós já estamos nele. Precisamos prosseguir, como o apóstolo Paulo disse. Eu prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então vamos continuar prosseguindo, avançando, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos dar ações de graça por esta palavra nessa noite. Amém? Que iluminou os olhos do nosso entendimento e trouxe, né, novidade de vida. Vida e vida com abundância. Amém? Senhor, graças te dou, Pai, pela tua palavra, que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Pai. Como é bom, Senhor, enxergar, Senhor, a verdade, Pai. Não resistir à verdade, mas sim enxergar a verdade, Pai. Oh, Senhor Jesus, nos submeter à verdade, Pai, porque a tua palavra é a verdade. E nós estamos aqui a cada dia, Senhor Jesus, para fazer a tua vontade, Pai, conforme a tua vontade, não a nossa vontade, mas a tua vontade, Senhor. Então cumpra em nós, Senhor, o teu querer, aquilo que tu queres, Senhor, na nossa vida, Senhor. Que assim, Senhor, seja feito, porque nós estamos no teu reino, é tu que governa, tu é o cabeça, Pai, nós somos o corpo. Então, Senhor Jesus, nós estamos aqui submissos à tua palavra, Pai, e por isso já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Graça e paz, eleito, abençoado. Medite nessa palavra, né? Ouça mais vezes, pare um pouquinho o vídeo, anote os versículos, vá lá consultar na palavra, testifique espiritual com espiritual, que o seu crescimento vai ser notório. Amém? Todos vão ver que você cresceu na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até a próxima, com a permissão do Espírito Santo. Amém? Amém. Graça e paz.